O intestino, ele tem a sua membrana, que forra o intestino por dentro. Essa membrana é seletiva. É o endotélio, é isso? Isso. Ele é seletivo. Ele deixa entrar no corpo aquilo que precisa. Aquilo que não precisa, ele não deixa. Aí já mostra uma atitude inteligente por parte do intestino. Daí a noção de cérebro dele. Ele sabe o que tem que entrar e o que não pode entrar no corpo. Porém, devido à disbiose, que é a alteração da flora intestinal, o crescimento de flora ruim, disbiose, uso de pílula anticoncepcional, uso de antibióticos, uso de corticoides, anti-inflamatórios, tudo isso agride a mucosa do intestino e vai o quê? Lesar essa membrana. Aquele cimentinho que une as células, ele é destruído. Então começa a entrar substâncias no intestino que não deveriam entrar. O intestino perde essa capacidade seletiva. E entram substâncias estranhas, proteínas mal digeridas, bactérias, fungos. Isso tudo vão formar imunocomplexos que vão provocar uma reação do sistema imunológico. Se algum desses imunocomplexos tiver uma semelhança com algum tecido nosso, o sistema imunológico vai atacar não só aquela substância, mas o nosso tecido também. Pronto, nasceu a doença autoimune. Então, toda doença autoimune tem relação com o intestino. Doutor Kader, eu tenho tido uma experiência bastante interessante no consultório que diz respeito aos tratamentos das patologias principalmente depressão, insônia e por aí vai. Como o senhor sabe, eu fiz psicopatologia, eu sou especializado nisso, acupuntura e depressão é a minha monografia, e cada vez mais eu entendo que nós, com atender a depressão, a gente tem que fazer primeiro passo, além da acupuntura e outros florais, alquimia e quânticos, etc., também uma reforma no padrão alimentar. Tanto é que eu costumo pedir, primeira coisa, retirar o leite e glúten dessas pessoas e depois, obviamente, uma indicação do nutrólogo, do nutricionista, para fazer uma recuperação desse intestino junto com a terapia energética e psicológica. O que o senhor acha disso? Olha, corretíssimo. O intestino influi, inclusive, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Na verdade, você é aquilo que o seu intestino é. Muitas substâncias que vão produzir os neurotransmissores que combatem a depressão, como serotonina, dopamina, noradrenalina, eles dependem de substâncias que o intestino tem de absorver. Então, não basta que você ingira um determinado nutriente, ele precisa ser absorvido. E nem sempre isso acontece. Existem diversas razões, como essa de alteração da parede. Essa chamada síndrome da hiperpermeabilidade intestinal. A hiperpermeabilidade intestinal é uma doença terrível, porque ela deixa entrar um monte de coisas. E nisso eu incluo os metais pesados. Mercúrio, chumbo, alumínio, cádmio. E você sabe que esses metais pesados também vão ao cérebro e impedem a produção dos neurotransmissores do bem-estar, como a serotonina, a dopamina, e impede a absorção de muitas substâncias importantes para o organismo. Além dos metais pesados, eu não posso deixar de citar a Cândida albicans, a famosa cândida que causa as candidíases frequentes que dão muito trabalho às mulheres no âmbito genital. Mas essas cândidas vivem no nosso intestino e, se elas predominarem, a quantidade de cândida for muito grande, elas acabam conseguindo penetrar pela parede do intestino utilizando aquelas aberturas anômalas que tem. E um alerta para quem usa aspartame, que é um adoçante aí utilizado pelo pessoal. O aspartame, a cândida adora aspartame. Ela forma uma enzima chamada aspartato protease, que faz com que a cândida penetre não só na parede intestinal, abrindo mini buracos na parede, mas isso vai para o sangue, é levado ao cérebro, abre também um buraco na barreira hematoencefálica, a cândida penetra no cérebro e causa depressão, porque impede a produção de serotonina e de dopamina. A cândida. A cândida albicans, famosa cândida. Então, nós temos que controlar a presença da cândida no nosso intestino. Isso é muito importante. O que faz a cândida crescer? Farinhas refinadas, farinha branca, açúcares. O açúcar é um veneno. Mas também o refinado? O refinado. O açúcar refinado, principalmente farinha refinada, tudo que é refinado. Você vê que a diabetes está aumentando também epidemicamente. É uma doença que cada vez tende a aumentar mais. É o alto consumo de carboidratos, principalmente carboidrato refinado.
sabe? Olha, se você tem um filho e gosta do seu filho, nunca deixe refrigerante entrar na sua casa. Nunca, né? Nunca. Se existe o pior alimento do mundo, você perguntar para mim, Cáter, qual é o pior alimento do mundo? Eu vou colocar em primeiro lugar refrigerante diet, em segundo, refrigerante comum. O diet é até pior. É pior ainda. Tá? Alimentos, se você tornar o seu corpo ácido, você está sujeito a ter um monte de doenças graves, como câncer, infarto, derrame, que só ocorrem em ambiente ácido. Isso que eu ia lhe perguntar, o pH do intestino, doutor Cáter. O intestino tem que ser mantido num ambiente Alcalino. levemente ácido, o intestino grosso. Pelo seguinte, você come fibra, a fibra nós não digerimos fibra, você não tem enzima para isso. Mas as fibras que você ingere são fermentadas pelas boas bactérias intestinais. Tá? E com isso, essas bactérias formam ácidos graxos de cadeia curta, que dão um leve tom discretamente ácido. Isto protege o intestino contra doenças e cânceres. Não consumir tanto carboidrato, isso é importante. O carboidrato mal digerido, ele vai formar, além dos gases, todo mundo se queixa de gases, nem sequer mastigam o carboidrato. O carboidrato, a digestão dele começa na boca e termina no intestino delgado. Precisa mastigar muito o carboidrato e não comer uma quantidade tão grande do próprio. O carboidrato mal digerido, ele propicia o crescimento de uma bactéria intestinal ruim chamada Clostridium difficile. O Clostridium difficile causa um estrago muito grande no intestino e favorece o crescimento de cândida. Além disso. Então é preciso muito cuidado. Vocês têm que evitar o consumo de farinhas refinadas. Não use açúcar branco, não fica comendo doce, pão branco, macarrão branco, arroz branco, sabe? Diminua o amido da alimentação. E para combater o processo já instalado, o que o senhor recomenda, doutor? Probióticos, Probióticos. Todo mundo devia fazer uso de probióticos. São compostos de lactobacilos. Quanto mais famílias de lactobacilos contiver no probiótico, melhor. E sempre numa quantidade grande, no mínimo 5 bilhões de unidades formadoras de colônia por ml. Isso é importantíssimo. E no Brasil a gente não tem probióticos tão bons assim. Na Europa e também em outros países é proibido os agrotóxicos que se usam aqui no Brasil, além dos transgênicos que são amplamente utilizados aqui no Brasil. Onde nós vamos parar, doutor Cáter? É difícil. Nós vamos precisar de pelo menos mais uma geração para ver os efeitos disso. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. E a legislação brasileira não faz nada para impedir isso. Essas grandes empresas produtoras de agrotóxicos estão deitando e rolando, como a gente diz. E o brasileiro se intoxicando cada vez mais de agrotóxicos. Evidentemente, eles agridem a parede do intestino também, causando aquela síndrome de hiperpermeabilidade intestinal, né? E causando disbiose. E olha, se existe uma coisa que é uma verdadeira bomba para o indivíduo, é a combinação de aumento da permeabilidade intestinal junto com uma disbiose intestinal, é uma bomba. O cara vai ter problemas sérios. Como perceber que há já uma desbiose em andamento? Como que a pessoa pode achar que tem uma infecção, por exemplo? Começa os processos de diarreia? Você tem que fazer cultura, você pode fazer cultura de fezes. Além do exame de fezes protoparasitológico, você pode fazer cultura. Você pode pedir uma prova coprológica funcional para ver se as enzimas que digerem os alimentos estão sendo convenientes, né? Se você encontrar nas fezes muco, provavelmente o pâncreas não está funcionando bem. Se você encontrar gordura, a lipase não está funcionando bem. Se encontrar sangue, alguma coisa vai estar errada, pode ser até grave. Então, a análise das fezes, e uma coisa importante, vocês têm que aprender a olhar suas fezes, sabe? Se elas afundam, se boiam, as fezes melhores são as que boiam na água. As que afundam já mostra que sua microbiota não está tão boa assim. Você deve ter algum tipo de desbiose. O que dizer desses medicamentos que promovem a não absorção de gordura pelo intestino com umas promessas de emagrecimento? Isso é uma loucura. É uma loucura. Eu, quando vejo um negócio desse, me lembra muito aquela famosa frase de Jesus Cristo: Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Não pode, gente. A gordura é importante. Primeiro, gordura não é nada do que dizem. Gordura é saudável, útil, necessária. 30% do seu corpo é gordura. Tá? E a absorção da gordura é importante.
Se você inibe a absorção de gordura, você está inibindo gorduras importantes, as boas, porque tem as boas e as más. Você está inibindo as boas também. Você está inibindo a absorção de vitaminas lipossolúveis, vitaminas que são solúveis em gordura, A, D, E e K, principalmente. Então, essa substância, o orlistat, ele acaba inibindo a produção dessas vitaminas e das boas gorduras, sabe? Todo mundo mete o pau aí no coitado do colesterol, LDL, por exemplo, dizendo que ele é chamado mau colesterol. Um dia ainda vão se arrepender de tê-lo chamado de mau colesterol. Ele vai se rebelar. Vai. Uma coisa que muita gente não sabe, acredito até que muitos colegas talvez não estejam a par, existem 11 tipos de LDL. Apenas 2 são ruins, 9 são úteis. E no exame são todos, Não, no exame generalizado. eles não conseguem detectar. Pedir dosagem de colesterol e triglicérides dá apenas 40% de medida de risco cardiovascular. Eu tenho um médico amigo meu que normalmente ele desafia os cardiologistas a comprovarem que os acidentes vasculares cerebrais e tanto os infartos também na área do coronária são provocadas pelo colesterol. É só você ver o seguinte, 50% a 60% dos infartados têm colesterol normal ou até baixo, Baldan. 50%? 50% ou mais, até tem estatística mostrando 60%. E é preciso muito cuidado quando você vê estatística. Nós médicos não somos muito bons em estatística. E é muito fácil a gente ser engabelado por manobras estatísticas. Quando você vê aí receitar um determinado remédio para baixar colesterol, que tem uma eficácia de 46%, se você for analisar profundamente aquela estatística, ela foi manipulada, portanto. É menos de 1%. Menos de 1%. Menos de 1% de útil. Você precisa tratar 500 pacientes para salvar um, uma estatina, de infarto de miocárdio. Não vale a pena. Não vale a pena. Os riscos que as estatinas trazem, por exemplo, à população são danosos. Hoje no consultório, atendi um paciente tomando uma estatina, um fibrato para baixar o colesterol e o triglicérides. Eu perguntei, o senhor está tomando coenzima Q10? Ele falou, não sei nem o que é isso. Eu falei, o senhor devia tomar. Porque ao usar uma estatina, o senhor está baixando o colesterol, mas o senhor está baixando também coenzima Q10, que é o maior protetor do coração. O senhor médico não lhe deu? Não, não deu. Eu falei, então eu vou lhe dar. Não vou mexer, o senhor continua tomando seu remédio, eu não tenho o direito de suspender o que um colega deu, mas eu coloquei uma dose alta de coenzima Q10 para ele. Coenzima Q10 está ligado ao GH, que é o hormônio de crescimento? Não. Ela é uma substância altamente protetora do músculo cardíaco. Ela é um antioxidante, é uma substância fantástica. E as estatinas inibem a produção da enzima produtora de colesterol. Essa enzima, quando inibida, ela não produz colesterol, mas também não produz coenzima Q10, que é o melhor protetor do coração. Então, gente, é preciso um pouco de cuidado na administração de remédios. Remédio não é uma coisa natural. Doutor Cate, para encerrar, intolerância a glúten. Certo, o glúten é uma controvérsia muito grande. É claro que vamos ao extremo, quem tem doença celíaca, por exemplo, não pode comer glúten de jeito nenhum, porque ele vai passar mal. A maioria das pessoas podem até aceitar um pouco de glúten, mas, sinceramente, o glúten não é uma das proteínas mais saudáveis que a gente pode ter. Só para você ter uma ideia, de 20% a 25% dos esquizofrênicos têm altos anticorpos contra a gliadina, que é uma das proteínas do glúten. Então você vê que o glúten interfere até mesmo no nosso comportamento. É preciso muito cuidado com o glúten. Realmente, se pudéssemos nos livrar dele, seria melhor. Seria melhor.